Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre direito processual penal militar. Na aula de hoje nós falaremos sobre ação penal e o seu exercício, ou seja, quem tem o direito de acusar no crime militar ou no processo penal militar, tá? E também sobre o processo penal militar em geral, ou seja, como que se inicia um processo penal, como que se extingue um processo penal. Hoje, então, nós estudaremos esses dois assuntos, da ação penal e do seu exercício, do processo penal militar em geral. É interessante para você, porque você tem que analisar o seu concurso, o seu edital, e ver quais os assuntos que caem para você. Porque nem sempre, no seu concurso vai cair todo o processo penal. Vai escolher algumas partes do processo penal. Geralmente, os concursos cobram, inquérito policial, da polícia judiciária, ação penal, ou seja, até o artigo ali 34, 35, Por exemplo, eu acho que para a polícia militar do Pará, cobra até aqui, no processo penal militar em geral. Bom, senhores, de qualquer forma, você pega o seu edital e verifica, e aí você vai selecionar o seu conteúdo. Muito bem, tá? Nosso primeiro assunto é promoção da ação penal. Artigo 29, já explico para você. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Opa, senhores, a ação penal é pública. Então, se cair para você lá na sua prova, no direito penal militar ou no processo penal militar, a ação penal pode ser pública ou privada. Falso, é sempre pública. A ação penal é pública. O que é? Só para você ter uma ideia, quando se fala em ação penal, divide assim, só para você ter uma ideia. A ação penal, ela pode ser pública ou privada. A ação penal pode ser pública ou privada. Já digo para você, não existe no processo penal militar ação penal privada, só ação penal pública. A ação penal em crime militar é sempre pública, é sempre pública. O que quer dizer isso? Cabe ao Ministério Público Militar, que é um promotor que atua perante a Justiça Militar, promotor de Justiça Militar, acusar o sujeito. Por exemplo, eu, Marciano, fui investigado no inquérito policial militar por ter causado lesão corporal em alguém durante o serviço. Terminou o inquérito policial, quem é que pode me acusar? Letra A vítima. Letra B, o juiz militar. A resposta correta, quem pode me acusar é o Ministério Público Militar, porque é ele o titular da ação penal pública, da ação penal pública. E no processo penal militar não existe a figura da ação penal privada. A ação penal privada, para quem não sabe, recai sobre aqueles crimes em que cabe ao particular oferecer a queixa-crime. Isso só no processo penal comum. No militar não tem ação penal privada. Portanto, senhores, a ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Denúncia, então, é uma peça, é um requerimento feito pelo Ministério Público ao juiz, para que o juiz receba a denúncia e instaure o processo. É bem assim, se nós tivéssemos que colocar na linha do tempo, ficaria assim, Termina o inquérito policial, vai para o juiz manda para o Ministério Público oferece denúncia. O juiz vai receber a denúncia, tá certo? E aí vai fazer a citação do acusado, e assim vai embora o processo. Quem que oferece a denúncia? Ministério Público. Quem que recebe a denúncia? Juiz. Ministério Público oferece e o juiz recebe. Professor, o juiz está obrigado a receber a denúncia do Ministério Público? Por exemplo, se o Ministério Público oferecer uma denúncia contra você por lesão corporal, pode o juiz rejeitar a denúncia?
Pode, se não preencher os requisitos legais, o juiz poderá sim rejeitar a denúncia, não receber a denúncia, e cabe ao Ministério Público oferecer recurso. Obrigatoriedade. Quando que a denúncia é obrigatória? A denúncia deve, não é pode. Se cair pode é falso. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver, primeiro, prova de fato que, em tese, constitua crime. Senhores, pode trocar isso aqui, ó. Prova de fato que, em tese, constitua crime, é a mesma coisa que pegar aqui e falar prova da materialidade. Tá certo, professor? Tá certo? Sempre que houver prova da materialidade de, em tese, um crime definido no Código Penal Militar. Prova da materialidade, prova da existência da prática de crime militar ou da existência de crime militar, tá bom? E o segundo requisito, que obriga o oferecimento da denúncia, indícios suficientes de autoria. Quais os dois requisitos que obrigam o Ministério Público a denunciar? Primeiro, prova da materialidade ou prova de fato. O que é fato? Fato é uma conduta humana prevista no Código Penal Militar como crime. Por exemplo, um fato, causar lesão corporal, um fato, subtrair para si ou para outrem, um fato, exigir vantagem indevida, é uma conduta prevista no Código Penal. Se essa conduta, em tese, constituir crime, diz então que existe materialidade, tá certo? Muito bem. Indícios de autoria, cuidado. Autoria quer dizer, quem fez, quem praticou o crime. Sobre a prática de crime, não precisa de certeza. O que é prova, pessoal? Prova é uma certeza. Tem certeza que o fato existiu? Sim. Mas por que fala em tese, Marcelo? Não é que em tese o fato existiu. O fato existiu. Esse em tese, em tese, está previsto como crime, mas o fato é indiscutível. Tem que ter certeza da materialidade, certeza do fato. É certeza que ocorreu o fato, lesão corporal? Sim. Como que se prova? A perícia ou testemunha. É certeza que houve homicídio ali dentro do quartel? Sim. Como é que se prova? Pelo próprio corpo, pela perícia, tá certo? Prova de fato, juízo de certeza. Quanto à autoria, não precisa de prova da autoria. Não. Não precisa de prova da autoria. Basta indício de autoria. O que é indício, professor? Indício é um fato provado que leva a outro. Indício, a grosso modo, é dizer, tudo indica que foi você, Marcelo. Porque você estava na guarnição, a testemunha reconheceu você, tudo indica que foi você. Tá certo? Pode até ser lá na frente você ser absolvido, mas tudo indica, neste momento, após o inquérito policial, que foi você o autor do fato. Daí eu resumo para você o seguinte, quando que a denúncia é obrigatória? Quando que a denúncia é obrigatória? Quando existe prova da materialidade ou prova do fato e indício de autoria. Não precisa da certeza de autoria. Daí eu faço o seguinte, um crime, ele tem que ter materialidade. Materialidade. O que é materialidade? Será que o fato existiu? Sim. Quanto à materialidade, tem que ter prova. Prova é a existência do fato definido como crime. Existe prova? Sim. Primeiro requisito em que obriga o oferecimento da denúncia. Ou seja, se cair ou você vai marcar falso. Que significa mais. Prova da autoria? Não. Indício de quem foi o autor. Indício de autoria. Guarde isso aí. Qual o requisito para a denúncia? Não é requisito da denúncia, desculpa. Qual é o requisito para que a denúncia seja obrigatória? Prova da materialidade, prova do fato e
prova da autoria. Falso! Não é prova da autoria, prova do fato, prova da materialidade e indício de autoria, tá bom? Até porque, pessoal, a prova da autoria será construída durante o processo. A prova da autoria será necessária para a condenação. Por enquanto, em tese, é você o autor do fato. Muito bem. Qual que é o prazo para o Ministério Público oferecer denúncia? O artigo 79. Agora eu pulei lá para o 79 só para já mostrar para vocês esse prazo. Ó. A denúncia deverá ser oferecida se o acusado estiver preso dentro do prazo de 5 dias, contados da data do recebimento dos autos para aquele fim. O que quer dizer isso? Terminou o inquérito policial, esse inquérito policial entrou no Ministério Público, basta perguntar, o investigado está preso? Está. Qual é o prazo que o Ministério Público tem para oferecer denúncia? 5 dias. E se não oferecer, a prisão se torna ilegal, vai ser relaxada, o sujeito vai ser solto. E, dentro do prazo de 15 dias, se o acusado estiver solto, o auditor deverá manifestar-se sobre a denúncia dentro do prazo de 15 dias. O que é isso, professor? Fica assim, ó. Terminou o inquérito policial, militar, o inquérito é remetido ao juiz militar, ou seja, o auditor manda ao Ministério Público Militar. Quantos dias o Ministério Público Militar tem para oferecer denúncia? Depende. Se o sujeito estiver preso, ele tem 5 dias. Se o investigado estiver solto, ele tem 15 dias. Tá certo? E depois que ofereceu a denúncia, né, na linha do tempo, depois que ofereceu a denúncia, o juiz tem 15 dias para dizer se recebe ou não a denúncia. Termina o inquérito policial, vai para o juiz manda para o Ministério Público, você tem 5 ou 15 dias. O juiz, depois que o Ministério Público oferecer a denúncia, você tem 15 dias para receber ou não a denúncia, porque o juiz não está obrigado a receber a denúncia do Ministério Público. Está vendo como é fácil, pessoal, tá? Olha aqui, ó. A denúncia deverá ser oferecida se o acusado estiver preso dentro do prazo de 5 dias, contados da data do recebimento dos autos para aquele fim. Cuidado que às vezes o pessoal coloca uma pegadinha aí, ó. 5 dias, contado do parecer ou do relatório do encarregado do IPM, a contar da solução da autoridade militar. Não! Esse prazo conta a partir do momento que recebe o IPM lá no Ministério Público. Esses autos aqui está dizendo autos do IPM. E o prazo será de 15 dias se estiver solto, e o juiz tem 15 dias, depois que o Ministério Público protocola a denúncia, o juiz tem 15 dias para manifestar, para dizer se recebe ou não a denúncia, ok? Dependência de requisição do governo. Né? Voltando agora lá ao artigo 31. Nos crimes previstos no artigo 136 a 141 do Código Penal Militar, ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende de requisição que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar, pelo Ministério Público, a que o agente estiver subordinado, ponto e vírgula. O que é isso, pessoal? Aqui está dizendo o seguinte. Primeira coisa, eu pergunto para você. Quem é o titular da denúncia? Quem é o titular da ação penal? É a vítima ou é o Ministério Público? É o Ministério Público. Como assim, professor? Porque o CPPM diz que cabe ao Ministério Público oferecer a denúncia. Então, o que é ação penal? Ação penal é o exercício do direito de agir. Ação penal é quando alguém leva ao juiz uma acusação. Quem tem esse direito e esse dever no crime militar é o Ministério Público. Muito bem. Aí veio o artigo 31, falou Ministério Público, para aí. Quando se tratar de crime previsto no artigo 136 a 141, que crime é esse, professor? São os crimes contra a segurança do Brasil, né, externamente. Por exemplo, né, o sujeito que provoca guerra, essas coisas, tá? Crime contra a segurança externa do país. Crime contra a segurança externa do país, 136, 137, 138, 139, 140, 141. Nesses crimes,
o CPPM coloca uma condição para o Ministério Público agir. Por exemplo, alguém praticou um crime lá do artigo 136 do Código Penal. Para o Ministério Público agir, tem que ter uma requisição. Requisição de quem? Olha aqui, ó. Requisição do ministro. Tá? Olha aqui, ó. Depende da requisição que será feita ao Procurador-Geral de Justiça Militar pelo Ministério a que o agente estiver subordinado. Nós sabemos, pessoal, por exemplo, você da Polícia Militar, você do Corpo de Bombeiro, vocês não estão vinculados a ministério. Mas o pessoal do Exército, Marinha e Aeronáutica, né, estão vinculados ao Ministério da Defesa, ao Ministro da Defesa, já que não tem mais Ministério do Exército, Marinha e Aeronáutica, né? Foram tudo fundidos em um só, aglutinados e virou só o Ministério da Defesa. Muito bem. Mas o nosso CPPM ainda faz referência ao Ministério. Por exemplo, eu, soldado do Exército, pratiquei um crime descrito descrito lá no artigo 136 a 141. Eu sou do Exército. Para o Ministério Público oferecer a denúncia, o ministro do Exército deveria mandar um ofício lá para o chefe do Ministério Público, Procurador-Geral da Justiça Militar, para aí sim o Ministério Público tomar as providências, de acusar ou não. O Ministério Público também não está obrigado. É assim, pessoal, chama-se ação penal pública condicionada à requisição do ministro. Tá? Nos crimes previstos no artigo 136 a 141, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, não tem mais a figura do assemelhado, só o militar, o assemelhado seria o civil que prestava serviço lá. Depende de requisição. Essa requisição é feita para quem? É o Procurador-Geral da Justiça Militar, que é o chefe do Ministério Público Militar no âmbito do MPU, MPM. Pelo ministro a que o agente estiver subordinado. Se for um exército, era ministro do Exército. Se for da Aeronáutica, era ministro da Aeronáutica. Se fosse da Marinha, era ministro da Marinha. Agora virou tudo ministro da Defesa. No caso do artigo 141, tá, do mesmo código, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do ministro da Justiça. O que é isso? Fica assim, ó. No caso dos crimes 136 a 141 do Código Penal Militar, para ter o processo, Ministério Público, você precisa da seguinte, precisa de uma requisição. Essa requisição é feita por quem? Requisição feita por... Aí abre aqui. Quem faz? O ministro a que estiver vinculado o militar. Então eu vou dizer aqui, o ministro militar. Né? Na verdade não é bem assim, é só para fins didáticos, não existe ministro militar. E tem o ministro da Justiça. Quando que a requisição vai ser feita para o ministro da Justiça? Quando o autor for civil. Se eu, civil, pratiquei um crime descrito no artigo 141, desde que eu não tenha praticado esse crime junto com o militar, ou seja, não está em coautoria com o militar, eu pratiquei esse crime sozinho. Para o Ministério Público Militar me denunciar, e o senhor sabe que civil não é processado na Justiça Militar Estadual, mas o civil pode ser processado na Justiça Militar da União. Eu, advogado, sou civil, pratiquei um crime descrito no artigo 141, basta você fazer a seguinte pergunta. Está em coautoria com algum militar ou está isolado? Tem concurso de pessoas com militar? Não, pratiquei sozinho. Então, para ter processo contra você, tem que ter uma requisição, não do ministro do Exército, Marinha e Aeronáutica, ou ministro da Defesa, que é agora, mas sim do ministro da Justiça. Agora muda o exemplo. Eu sou militar, pratiquei um crime descrito no artigo 136 a 141. Eu sou militar. Para ter o processo, tem que ter uma autorização. Esta autorização recebe o nome de requisição.
do Ministério a que eu estiver vinculado, se for Marinha, Exército, Aeronáutica, respectivamente. Tranquilo? Essa é a condição imposta para os crimes, crimes contra a segurança externa do Brasil, lá do artigo 136 a 141. Tá bom? Comunicação ao Procurador-Geral da República. Parágrafo único. Sem prejuízo dessa disposição, o Procurador-Geral da Justiça Militar dará conhecimento ao Procurador-Geral da República de fato apurado em inquérito que tenha relação com qualquer dos crimes referidos neste artigo. Está dizendo o seguinte, ó, sem prejuízo dessa disposição, ou seja, independentemente de ter ou não processo, independentemente de o Ministério, do Ministro da Justiça ou do Ministro da Defesa requisitar, se no inquérito, durante o inquérito, no curso do inquérito policial, o Procurador-Geral da Justiça Militar, que é o chefe do MPM, verificar a prática de um crime, verificar um fato em tese definido como crime, descrito no artigo 136 a 141, deverá o chefe do MPM, que é o Procurador da Justiça Militar, informar o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. Sem prejuízo dessa disposição. Por que sem prejuízo dessa disposição? Não interessa se requisitar ou não, porque o ministro não está obrigado a requisitar. Vamos imaginar que o ministro não requisitou. Se o ministro não requisitou, não pode ter processo. Mas aí você é o chefe do MPM, você falou, infelizmente não posso processar o Marciano pelo artigo 136, porque não tem requisição. E apesar do Ministério Público ser o titular da ação, ele precisa dessa condição. Muito bem. Sem prejuízo, ou seja, independentemente de conceder ou não a requisição, o chefe do MPM, que é o Procurador-Geral da Justiça Militar, dará conhecimento ao Procurador-Geral da República de fato apurado em inquérito que tenha relação com qualquer dos crimes referidos neste artigo, qualquer dos crimes referidos no artigo 136 a 141 do Código Penal Militar. Ok? Proibição de existência da denúncia. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá. Senhores, aqui na verdade é desistência, tá? Proibição de desistência, não é de existência não. Conserta, é desistência. Proibição de existência. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Tá certo? Na verdade, é proibição da desistência da denúncia, né? Senhores, o que quer dizer isso aqui? O Ministério Público, você não está obrigado a acusar, tá bom? Você não está obrigado a acusar. Como assim não está obrigado, professor? Você não falou que a ação penal é obrigatória sempre que tiver prova da materialidade e indício de autoria? É. Mas quem vai verificar essa obrigatoriedade, inicialmente é você, por exemplo, um promotor da Justiça Militar. Você olha o inquérito policial militar, que tem como investigado ou indiciado o Marciano Xavier, você fala assim, para mim aqui não tem indício de autoria. Ora, se não tem indício de autoria, você não está obrigado a oferecer a denúncia. Mas o CPPM diz para você, se você acusou, não pode desistir. Se você fez a denúncia, não pode agora o MP fazer um documento e falar assim, desisto da denúncia, negativo. A ação penal no processo militar é indisponível, igual também, né? Lá no processo penal comum, também fala que o Ministério Público, acho que é o artigo 42, salvo melhor juízo, lá no processo penal comum diz que o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Aqui também, apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Por exemplo, terminou o inquérito policial militar, o inquérito foi para o Ministério Público, ele ofereceu uma denúncia, aí foi para o juiz. Imagina que é o seguinte, o juiz recebe a denúncia, lá na frente o Ministério Público fala, não quero mais, eu quero desistir da denúncia. Não pode, Ministério Público, não pode desistir da denúncia, nem depois que o juiz recebeu e nem antes do juiz receber.
Ministério Público, você não estava obrigado a oferecer a denúncia, você ofereceu porque quis. Agora não pode desistir, o processo tem que seguir até surgir uma sentença. Agora cuidado, hein? Se perguntar para você assim, ó, o Código de Processo Penal veda ao Ministério Público pedir a absolvição do réu, vírgula, uma vez que se assim fizer, estará estará desistindo da ação penal. Falso. O Ministério Público realmente não pode desistir da ação penal, mas ele pode pedir a absolvição do réu lá no dia do julgamento. Nas alegações finais do Ministério Público ou no dia do julgamento, ele pode. Por exemplo, o Ministério Público me denunciou por lesão corporal. Tá certo? O juiz recebeu, formou o processo, respondeu o processo. No dia do julgamento, o Ministério Público, aquele cara que me acusou, agora vai lá e pede a minha absolvição. Pode, senhores e senhoras? Pode. O artigo aqui, senhores, 32, não está escrito, ó. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá pedir a absolvição do réu. Não está escrito. Está escrito que não poderá desistir da ação penal. Desistir da ação penal significa, não precisa nem ter sentença. Eu não quero sentença. E para mim, o Marciano é inocente, estou desistindo. Não, quem mandou se acusar? Agora você vai ter que pedir a absolvição dele, tá? Exercício do direito de representação. Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, indicando-lhe os elementos de convicção. Isso aqui está dizendo, é como se fosse o direito de petição. Você, está lá na sua casa, numa janelinha, você presenciou uma viatura do Corpo de Bombeiro ou da Polícia Militar, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, sei lá, aproximando-se perto de um grupo, fez uma revista, imagina que a Polícia Militar fez uma revista, achou uma porção de droga. E você achou estranho, por quê? Porque o policial devolveu, conversou, só devolveu aquele material depois que recebeu ali valores. Nesse momento você já estava com o seu celular filmando. O que tem a ver você com isso? Mas você pode procurar a autoridade militar ou pode procurar o Ministério Público e fazer uma denúncia. Nós chamamos de notícia crime. Você pode, o CPPM chama de representação. Você pode sim ir lá no Ministério Público, eu presenciei uma viatura assim, atitude suspeita, comecei a filmar, olha aqui a filmagem. Qualquer pessoa, seja ela vítima ou não, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público e leva as informações, leva as provas, leva o documento, leva a testemunha, etc. Tá? Informações. As informações, se escritas, deverão estar devidamente autenticadas. Se verbais, serão tomadas por termo perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público e na presença deste. Está dizendo o seguinte, pessoal, simples, que você, qualquer do povo, ou seja, vítima ou não, qualquer pessoa tem o direito de levar uma informações sobre a prática de um crime militar. E essa pessoa só poderá levar por escrito. Falso. Pode levar por escrito ou verbalmente. Como assim? Você pode chegar por escrito, eu quero protocolar isso aqui, está assinado por mim, e os documentos aqui todos autenticados, os documentos que provam que o Marciano Xavier praticou um crime militar. Você está fazendo por escrito, levou e ganhou o protocolo. Ou você chega lá sem nada e fala assim, eu quero vir fazer uma representação contra um policial, ou contra um membro de uma instituição militar. O assessor do promotor ou o promotor vai sentar ali e vai colher a termo, vai pegar as suas declarações. Então pode ser por escrito ou verbal, tá bom? Requisição de diligências. Se o Ministério Público as considerar procedentes, considerar procedente o quê? A representação. Dirigir-se à autoridade policial militar
para que esta proceda às diligências necessárias, o esclarecimento do fato, instaurando inquérito se houver motivo para esse fim. Ou seja, você foi lá e fez essa representação perante o Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar manda essa representação, por exemplo, para a Corregedoria instaurar o inquérito militar, se assim for preciso, tá certo? Direito de ação e defesa, poder de jurisdição. O direito de ação é exercido pelo Ministério Público, como representante da lei e fiscal da sua execução. Representante da lei e fiscal da sua execução. E o de defesa pelo acusado, cabendo ao juiz exercer o poder de jurisdição em nome do Estado. Está dizendo o quê? Sabe o que é isso aqui, pessoal? Essa é a figura do triângulo. Tá? Quem tem o direito de acusar? Ministério Público leva uma acusação ao juiz e o juiz chama o réu, que vai contratar um advogado ou vai para o defensor público. Esse réu é chamado no processo através da citação que efetiva a relação processual. A demanda é iniciada com a acusação do Ministério Público. Desculpa, porque o processo inicia quando o juiz recebe a denúncia, diz o CPPM. Né? Tem doutrinador que fala que não, que o processo inicia com recebimento, com oferecimento. Você vai marcar o seguinte: o processo militar inicia com recebimento da denúncia. Mas quem é que denuncia? Letra A vítima, qualquer do povo? Não. A vítima pode levar uma reclamação, uma notícia-crime, o qualquer do povo leva uma representação. Aqui, Ministério Público, ó, eu vi um policial cobrando propina. Quem vai denunciar é o Ministério Público, porque ele é o titular da ação. O Ministério Público vai fazer uma denúncia. E o juiz acata ou não a denúncia, cita o sujeito para assim responder ao processo. Tá bom? É assim que é. É o famoso sistema acusatório, ou seja, tem uma pessoa para acusar, tem uma pessoa para defender, que é o advogado ou o defensor, e tem uma pessoa para julgar. Tá? O direito de ação é exercido pelo Ministério Público, e não pela vítima, como representante da lei e fiscal da sua execução. Claro, o Ministério Público ele é representante da lei, ele é o fiscal da lei. E a defesa pelo acusado, através do seu advogado, evidentemente, cabendo ao juiz exercer o poder de jurisdição em nome do Estado. Está dizendo que cabe ao juiz julgar. Ministério Público, você não julga, você acusa. Ou defesa, você não julga, você defende. Quem julga é o juiz, tá bom? Relação processual, início e extinção. O que é isso? Aqui já é aquela questão do processo. Lembra que é da ação penal, exercício do processo? Olha aqui, ó, é que eu juntei os dois temas numa aula só, porque os dois temas são curtinhos, né? Relação processual, início e extinção. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz. Os caras vão colocar na prova para você que o processo inicia por letra A, pela citação do réu, letra B, com o término do inquérito policial, letra C, com o oferecimento da denúncia, letra D, com o recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, agora inicia o processo, porque é assim que diz o 35 do CPPM. O processo inicia-se com o recebimento. Não é com o término do inquérito, não é com o relatório do encarregado, não é com a solução, não é com a avocação, é com o recebimento, porque o juiz pode não receber a denúncia do Ministério Público. O processo inicia com o recebimento da denúncia pelo juiz. Efetiva-se com a citação do acusado. A citação, então, não inicia o processo, mas efetiva-se o processo. Por que efetiva-se? Porque se o réu não foi citado, a relação processual está incompleta. A citação completa a relação processual. A citação efetiva a relação processual. Efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível. Quer se resolva o mérito, quer não. O que é isso aqui, pessoal? Início
efetivação e fim de processo, extinção de processo. Quando que se inicia? Simples, com recebimento da denúncia. Quando que efetiva a relação processual? Quando que efetiva-se o processo? Com a citação. E quando que extingue o processo? Com a sentença irrecorrível, com a sentença, seja ela condenatória ou absolutória, de condenação ou de absolvição, irrecorrível. O que é uma sentença irrecorrível? Aquela que não tem mais recurso. Esgotaram-se todos os recursos. Agora fala que transitou em julgado. Extinguiu o processo. Não interessa se analisou ou não o mérito. Quer resolva o mérito, quer não. Quando que não resolve o mérito? Por exemplo, pessoal, antes do juiz sentenciar, em vez do juiz sentenciar para condenar ou absolver, ele reconheceu uma prescrição. O reconhecimento da prescrição faz extinguir a punibilidade. Não analisou o mérito. Não analisou o mérito, ou seja, não disse se é culpado ou inocente. Extinguiu a punibilidade pela prescrição. A prescrição não vai dizer se o cara é culpado ou inocente. Na prescrição, o Estado perde o direito de punir pelo transcurso de um lapso temporal que vocês estudarão lá no Código Penal Militar, artigo 125, salvo engano, juiz, do Código Penal Militar. Muito bem. A prescrição extingue o processo sem analisar o mérito. E o que é analisar o mérito? Quando o juiz diz se é culpado ou inocente, condenando ou absolvendo. Senhores e senhoras, guarde isso aí. Quando que inicia um processo? Recebimento da denúncia. Quando que efetiva-se o processo? Com a citação. Quando que extingue-se o processo? Com a sentença irrecorrível, que é a mesma coisa que falar, com a sentença transitada em julgado. Não interessa se analisou o mérito ou não, tá bom? Caso de suspensão, né? Caso de suspensão, último tópico dessa aula, casos de suspensão. Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste código. Nós estudaremos os casos de suspensão e de extinção do processo, por exemplo, resolução de mérito, etc. Tá bom? E aí, senhores, uma questão para você, que caiu em 2016, agora no DPU. Acerca do processo penal militar, julgue o item seguinte, ou seja, se é verdadeiro ou falso. A ação penal militar é pública e somente o Ministério Público Militar poderá promover a denúncia, até aqui verdadeiro, devendo demonstrar provas da materialidade. Verdadeiro. Prova da materialidade é a mesma coisa que prova do fato e indícios da autoria deletiva, sob pena de inadmissão. É verdade, certinho, ó. A denúncia é atribuição do Ministério Público, é a titularidade do Ministério Público. Ele deve fazer isso quando estiver provado o fato, que é a mesma coisa que provada a materialidade, e quando houver indício de autoria. Se não tiver prova da materialidade e indício de autoria, o juiz não vai receber a denúncia e vai inadmitir a denúncia. Ok, senhores? E aí, então, nós terminamos essa aula de hoje sobre a ação penal e sobre o processo. Tá certo? Como se inicia, como se extingue, quem que é o titular da ação penal. Digo a você, cuidado, não existe ação penal privada no crime militar. Não interessa se é calúnia, difamação, injúria, não existe no processo penal militar ação penal privada, e sim ação pública. Claro que nos crimes descritos no artigo 136 a 141 do Código Penal Militar, depende de requisição, ou do ministro da Defesa, que seria o ministro, né, da Defesa, ou do ministro da Justiça, só se o sujeito for civil, na prática de um crime descrito no artigo 141, desde que não esteja em coautoria com um militar, não seja em concurso de pessoas. Eu civil, você militar, nós dois juntos praticamos um crime descrito no artigo 141 do Código Penal Militar. Quem vai ter o poder de requisitar a ação penal? Quem vai fazer a requisição não é o ministro da Justiça, porque aqui está em concurso de pessoas, e sim o ministro a quem o militar estiver vinculado. Ok, senhores? Forte abraço, tá certo? E aí, qualquer dúvida, estou à sua disposição, tá certo? Aqueles que já
vão fazer o concurso até aqui com esse conteúdo. Boa prova, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Faça muito exercício. marciano.neves@hotmail.com é o meu e-mail, ok? Forte abraço.